pessoal, beleza? Olha só, estamos aqui de volta agora para conversar com o Salvador, não é isso, Salvador? É isso aí. Olha, poucas pessoas sabem assim que é um mercado absolutamente dominado por mulheres, mas tá aí o Salvador, que faz parte desse mercado, não necessariamente é um intruso nesse mercado, mas conta pra galera quem é o Salvador. Bom, Salvador está no mercado de organização residencial desde 2017. Mas eu trabalho com organização já há mais tempo que isso, porque eu venho do mercado de organização de eventos. Legal. Eu trabalhei 11 anos com organização de eventos. E aí, numa fase, eu decidi me reinventar profissionalmente. Já gostava de organizar minhas coisas, Sim, né? Já é uma pessoa organizada. Já era uma pessoa naturalmente. organizada, mas que isso também não é um fator principal para você Sim, ser uma sim. personal organizer. Mas aí comecei a ler sobre, pesquisar. A gente poderia falar que você descobriu que existe mais técnica dentro desse mundo da organização, Sim. mais padronizações, e assim, tu já tinha um perfil de uma pessoa organizada. Já. Só que conforme o tempo vai passando e você descobre que existe uma profissão de personal organizer, que é um especialista em organização, você começa a descobrir que existe metodologia para isso. Poderia dizer Sim. isso? E melhorou muito depois da metodologia? Com certeza, é outro olhar, né? Porque além da metodologia, você aprende a ter esse olhar para a pessoa que você vai organizar as coisas dela. Na verdade, a gente precisa entender como funciona a vida da pessoa, a casa, a família. A gente não organiza pra gente, a gente organiza para uma outra família que às vezes a gente nem conhece viver com aquele trabalho que a gente desenvolveu ali. E tem que ter um feeling muito legal para entender um pouquinho da rotina. Existe Tem. sempre uma conversa antes, mas eu fiquei curioso numa coisa. Você entrou para o mercado de organização pensando em organizar a sua casa ou você já entrou pensando numa profissão? Não, eu já entrei como uma profissão Como uma mesmo. profissão. Eu queria sair de organização de eventos, mas queria continuar com a organização de alguma forma. E aí eu já fui procurar como uma nova profissão mesmo. Mas deu super certo logo no início, Não. teve muito perrengue aí antes da coisa Não, vir. gente, Hoje você pode falar que Posso tá bem, falar? né? Vamos lá então. Eu vou falar. Mas hoje você pode falar que tá bem dentro do mercado da organização, Não. você tem seu posicionamento. Tenho meu posição. Mas teve muito perrengue antes de Muito começar. perrengue. Vou começar. Bora, tá? Bom, abre o verbo. Vou falar real. É pra falar mesmo. É pra falar mesmo. Como é um mercado ocupado, né, por 99,9% de mulheres, pra mim, em 2017, a recepção não foi tão boa. Imagina. Entendeu? Então eu já tive até que lidar com essa... Um jogo de cintura ali, a gente tá entrando num território onde totalmente feminino. É totalmente feminino. Mas e ainda hoje eu já tenho o meu espaço, as pessoas me conhecem o meu trabalho, mas mesmo assim eu acho que a gente ainda precisa caminhar para melhorar muitas coisas. Eu no início eu não me senti incluído, Certo. né? Tipo, tive que lidar com essa coisa de não ter muita recepção, mas tive. Um certo preconceito mesmo, diria assim, sim, que sim. não é aquele preconceito e tal, mas assim, Na verdade, eu achava que o preconceito viria de cliente, de uma mulher não contratar um homem para organizar roupa, porque a gente mexe em roupa íntima e tal. sim. Mas foi o contrário. Eu senti mais a resistência das profissionais do que de cliente. até hoje, pra falar a verdade. Até hoje. Vamos falar a verdade, até hoje. Não, até hoje assim, pouco, né? Porque na verdade eu parei um pouco de me importar com isso. Legal. Então eu queria muito ser amigo de todo mundo, de trabalhar com pessoas, de ter parceria, mas eu não conseguia essa abertura lá no início. Então eu precisei me desligar dessa vontade. Cara, sabe o que é legal? Olha só, gente, a gente falou ali na palestra que você tem que ser bom o suficiente para que mesmo as pessoas que não te engolem vão te chamar para participar de alguma coisa. Isso é legal pra caramba. Você tá me falando isso agora, eu vejo isso. Hoje você é um cara muito bom no que você faz, a Sim. gente percebe isso. Você tem uma autoridade no mercado de trabalho que é bem legal, você conquistou essa autoridade. E tem pessoas que por mais que tá assim, pô, Salvador, não sei o que, mas pô, eu preciso chamar esse cara para participar disso aqui. E é legal ver você circulando no meio das mesas, que a gente acaba, entre aspas, se destacando. Sim. Você fala, cara, esse cara é personal organizer, sério? É personal organizer, ele organiza a casa das pessoas. Sério? Isso é legal pra caramba.
como é que você se vê assim mesmo, assim, mesmo diante de toda a dificuldade do passado, hoje você é um cara querido, eu vejo que a pessoa te trata com muito carinho, as galera te abraçou hoje em dia, então como é que é isso? Eu acho que eu consegui conquistar essa autoridade dentro do mercado, mas me desvinculando desse pensamento que eu achava que eu teria que ter parcerias, conhecer pessoas, que isso foi acontecendo aos poucos, entendeu? Não era naquele momento, tipo, eu tô entrando, quero ser amigo de todo mundo, porque foi indo. Eu acho que existiu um estranhamento, como em qualquer outra profissão, que hoje eu entendo isso, né? Então, aos poucos, as pessoas foram me vendo, porque nem todo mundo que começa a trabalhar com organização também consegue se manter no mercado. Então, talvez tenha esse tipo de pensamento de, ele está começando, mas talvez ele nem fique. Então, tudo foi com o tempo. Hoje, realmente, eu sou muito bem recebido nos lugares. Quem eu não conheço, eu faço amizade fácil. A gente tem um bom relacionamento. As marcas também, as lojas, os parceiros. Então, isso eu acho legal falar, porque às vezes a gente quer entrar no mercado de organização já achando que tudo vai acontecer muito rápido. Primeiro que tem todo um processo. Né? Primeiro que você fala muito isso para suas alunas, né? A gente já não é no primeiro ano que a gente deslancha. É assim, é sementinha, degrauzinho por degrauzinho, que eu acho muito importante todo mundo passar por isso. A galera pensa às vezes que uma ação vai fazer toda a diferença na vida dela, mas é o conjunto de várias ações que vai fazer essa diferença final. Eu lembro de você em 2019 participando de outros eventos e você está há muito tempo participa de um evento aqui. Você começou a fazer live, que foi legal pra caramba, uma coisa que você não fazia. Na pandemia. Na pandemia você começou a fazer live e você já vê uma outra estrutura e você vai ganhando autoridade em cima daquilo. Conta um pouquinho dessa experiência, dessa parte de gerar conteúdo e ganhar mais autoridade no mercado. E aí o mercado te abraçou também depois das lives? Como é que foi isso? Foi. Na verdade, eu fiz a minha capacitação em 2017. Entre 2017 e 2018, eu fiquei nessa coisa de tá dando certo, não tá, tá dando certo, não tá, e colocava em xeque se realmente eu tinha que continuar no mercado. E aí, lógico, rola um desânimo, você vai, né? É natural pensar nessa desistência, né? Muito, Incrível, e eu pensei muitas vezes. Natural, Primeiro porque eu era meio que um estranho no ninho, achava que não seria possível que eu conseguisse ter o meu espaço. A gente pode falar assim, já é difícil, imagina com outras dificuldades em cima, né? E aí eu comecei a ficar um pouco desanimado, aconteceram vários fatores externos na minha vida, que eu até comentei com você. E aí quando eu comecei a meio que voltar, assim, sabe, para a realidade, eu passei por um período de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e aí eu fiquei meio off. Aí quando eu comecei a melhorar, sentir que eu estava voltando a viver, veio a pandemia. Então eu já vivi... Quando tu pensou que estava melhorando... eu vivi uma pandemia de novo. Só minha. Aí, tipo, sei lá, fevereiro de 2020 eu tava, nossa, que bom, tô voltando a viver. Veio a pandemia. E aí eu tive esse clique de eu preciso me apegar a alguma coisa, porque eu tava me sentindo muito criativo. E o que eu vou fazer? A minha dúvida, olha só, a gente estava em 2020. Certo. A minha dúvida de eu continuo com isso ou não, foi a hora que eu falei, eu vou continuar. Legal. Foi quando eu comecei a fazer live, porque ninguém estava trabalhando no projeto externo. Aí eu comecei a fazer live, e aí deu um boom. E com isso também veio essa autoridade, esse abraço do mercado. A galera foi abraçando. Outras profissionais começaram a me chamar para fazer live com elas. Legal. Eu comecei a fazer série de lives. Vai motivando, né? Sim, e aí foi. E aí eu não parei mais. Legal. Com isso eu também comecei a criar mais conteúdo, ver o que a minha audiência gostava mais de ver, testar outros formatos. Você pode dizer que quando você começou a fazer live, você começou a conhecer melhor o que a galera queria? Porque tem uma coisa no mercado que é isso. A gente às vezes pensa que a galera quer um tipo de organização, mas quando a gente vai entrevistar as pessoas, conversar, receber perguntas, é uma outra história. A gente começa a melhorar a nossa comunicação com aquele público. A minha, na verdade, assim, o meu trabalho no Instagram é
E o meu trabalho de projetos como organizer é outro, porque os meus clientes, 98% são sempre indicação. Indicações. Dificilmente, sei lá, eu tive alguns, mas poucos. Sim. Ah, que legal, gosto do seu conteúdo, preciso de um projeto. Ou se não, tipo, o Edione me indicou, tô vindo aqui no seu Instagram, olhei, legal, mas já tem uma indicação. Você pode dizer, todos olham o Instagram, né? Todos olham o Instagram. Infelizmente a gente tem que ter aquilo lá tem que ter preparado para receber. É a nossa vitrine, é a nossa vitrine. E é muito importante a gente também colocar a cara no Instagram. Total. Porque as pessoas contratam pessoas. Não adianta só a gente... Eu não sei, você também pode me dizer isso. Quando a gente começa a trabalhar com organização, a gente acha que a gente tem que ficar mostrando só as nossas dobras, as nossas gavetas, as cozinhas que a gente organiza. E é totalmente ao contrário. E não, a gente tem que mostrar isso, mas a gente também tem que se mostrar. Você falou no início que acreditava que teria um problema muito grande em ganhar a confiança do seu cliente, porque talvez abrir uma gaveta de peça íntima para um homem organizar e tal, independente de qualquer coisa, é complicado. Sim. Mas o que acontece? A pessoa ganha confiança te conhecendo. E aí você talvez se vende primeiro antes de vender a sua organização, Sim. porque a pessoa vai ganhar. É um processo. A pessoa não te conhece, ela passa a te conhecer, passa a confiar em você e vai te contratar. E tem gente que confia em você olhando como você é, a forma que você fala, olhando o seu rosto, se olhando o seu identifica, olhar. né? É assim pra Porque se muitas identificar. vezes falam, nossa, eu gosto do jeito que você fala, que você explica ou que você ensina. Então eu acho que o nosso trabalho é muito de identificação, né? E você pode olhar o meu conteúdo e não achar que eu vou fazer um trabalho legal na sua casa. Aí você vai ver uma outra pessoa, legal, gostei da forma que ela lida com isso, que ela fala desse assunto. Então, pra mim, e é uma coisa que eu gosto de fazer também, assim, gerar o conteúdo, sabe? Porque quando eu quis trabalhar com organização, né, residencial e tal, eu tinha uma coisa comigo que eu queria que o maior número de pessoas pudessem aprender e pudessem viver com o benefício da organização. Nossa, não só quem pode pagar um personal organizer. Então, eu resolvi começar a ensinar coisas para as pessoas replicarem na casa delas, entendeu? Então, tem essa também. É como você falou, que quando você ensina alguém a organizar as coisas na casa dela, não necessariamente é aquela pessoa que vai te contratar. Não. E aí o equilíbrio está aí. Quem me contrata é por indicação, mas eu gosto muito de fazer esse lado aqui, Sim. de realmente fazer as pessoas experimentarem a organização, porque na sua vida foi um divisor de águas também conhecer essa organização. Isso é genial e vale a pena fazer isso. E eu costumo falar para as pessoas o seguinte, a parte de gerar conteúdo, quando você fala que gosta, que ama, é a parte mais gostosa mesmo do processo, porque quando você está na casa do cliente, você pega 35 caixas para abrir, você vai sujar a mão, você tem que subir escada, caixa pesada, não sei o quê. Você tem que gostar muito de organização para fazer isso. Não tem glamour do jeito que as pessoas acham que é personal organizer, só mexe em bolsa cara, em roupa cara. Gente, essa é a menor parcela do trabalho. Não existe glamour. Você nem imagina os perrengues que essa A galera gente passa. às vezes sai sujo, às vezes não, a maioria das vezes sai sujo, Cheio de suado, poeira. cheio de poeira, tá com calça preta, ela sai marrom de tanta sujeira. Às vezes você leva comida, você não tem nem onde esquentar a sua comida, porque a mudança ainda não tá com micro-ondas lá, entendeu? Eu já tive, olha, eu fui fazer uma pós-mudança, levei minha comidinha congeladinha, cheguei, não tinha micro-ondas. O que eu tive que fazer? Deixar a minha comida descongelando no sol. Isso a Globo não mostra. Esse é o tipo de coisa que a Globo não mostra. Tá, e aí olha só, a gente está aqui no stand da arte, né? Dentro dessa organização existem os produtos de organização. Como que é assim, tipo, como que você lidar com essa criatividade de produtos? Como que é essa relação de, olha, quando eu vou fazer uma organização eu já sei quais os tipos de produto a pessoa vai utilizar? Eu pelo menos não trabalho dessa forma. Eu não, mesmo quando eu faço a visita, normalmente, né, a gente aprende que você já tem que ir anotando, tipo, aqui é colmeia, aqui é caixa. Eu acho que às vezes a gente pode até acabar, hoje em dia existem os consignados, né, mas nem sempre foi assim. Eu gosto de começar a organizar e aí, enquanto eu estou fazendo, eu vejo a necessidade. E aí, por isso é importante a gente ter... No seu caso, a necessidade vem no processo. Vem no processo.
Eu vou vendo ali enquanto eu estou fazendo o que é preciso mesmo, real, que eu não... Minha organização nem sempre depende de organizador, entendeu? Se a pessoa não quiser investir, eu vou organizar da mesma forma. O que eu sempre digo que ter organizador é a forma mais fácil de você manter o que a gente está fazendo. Então isso também é muito importante. Mas para mim vem nessa consequência de eu começar a mexer. Tem coisas que são chaves, tipo uma gaveta de meia, uma gaveta de cueca, uma gaveta de calcinha. Não tem como você deixar sem uma colmeia ou alguma coisa para organizar. Você vai agilizar muito mais o seu dia a dia. Mas as outras coisas eu gosto de ver na necessidade enquanto eu estou mexendo ali. Legal. Então por isso também a importância da gente ter parceria, né, com as marcas, com distribuidores, que eles conseguem fazer esse consignado pra gente de pegar os produtos. E conhecer os produtos. A gente está no meio de uma Conhecer, feira sim, e aqui a gente conhece muito vários importante. produtos que desperta na gente a criatividade de como eu posso utilizar. Sim. Eu vi uma pessoa uma vez falando que pegou uma queijeira, que é um porta-queijo e porta-presunto, né? Um porta-queijo e porta-presunto, é quadradinho, fininho e tem partido no meio. Ele colocou fotografia para organizar aquilo, identificou. O tamanho dá Então certinho. é bem legal, o tamanho dá certinho e é bem bacana. E aí eu acho que o mais interessante dos produtos organizadores é essa flexibilidade de você dar uma função diferente para o que você tá ali oferecendo para você. Tipo o carrinho da arte, tipo aquele ali que é o querido. Você consegue colocar em vários lugares. Cestos, aramado da posada. É tão legal que o cara que produziu o carrinho, ele pensou, isso aqui dá um ótimo porta-temperos, por exemplo. Mas eu já vi muita gente utilizando no banheiro. Na lavanderia, também é campeão de uso em lavanderia. Campeão de uso em lavanderia. Tem uma menina de Goiânia que tem um apartamento pequeno, ela utiliza na cozinha dela e nem é para porta-tempero, é para outras funções. Então, essa parada, eu gosto muito da criatividade de como você pode utilizar, é muito bacana. E a gente encontra numa feira como essa vários produtos que podem melhorar a nossa visão de organização. E tem essa troca também, né, com outros profissionais de eu uso isso daqui para uma coisa, o que você está dizendo, outra pessoa tem um outro olhar para aquilo. Então, essa troca também é muito importante, a gente se abrir para ouvir o que as pessoas têm para dizer, né? E tá aqui na feira e conversar com as pessoas, ficar no meio dos estandes, é isso, de você ouvir uma conversa que está rolando aqui, de alguém falando, isso aqui é legal, uso em tal lugar da minha casa, ou esse não. Isso é muito legal, essa troca tem que existir. E aí, quando a gente para pensar que tem um profissional de organização, ou quem gosta de organização, tem que participar de uma feira dessa. Qual a importância de participar de um evento como esse, conhecer os estandes da arte, conhecer todos os estandes, qual a importância disso? Primeiro que eu acho que o contato, né, tipo, a gente network. Tá acostumado, a gente veio da pandemia, todo mundo, né, se relacionando pela internet, então aqui tá todo mundo junto, conversando, começou lá no auditório hoje de manhã numa energia super legal, a gente conhece outras pessoas, conhece outros profissionais, marcas que a gente não conhece. É muito importante para a gente ter essas trocas, né? Que é diferente da gente ter no digital, né? Aqui conversando, conhecendo, trocando. Tem que participar. Eu acho que pelo menos uma vez no ano precisa ir num evento assim. Fica mais motivado quando Fica mais motivado. Fica mais motivado, com certeza. Você sai renovado, né? Energia renovada. A cabeça sai borbulhando. Você vê que existe luz no fim do túnel. Às vezes a gente está até pensando em desistir, existe luz. Sim. Um evento desse salva uma profissão. Sim, com certeza. Legal. E qual o recado final que você deixaria para quem está nos assistindo agora, pensando nesse processo de organização? Para as pessoas se organizarem ou para quem quer entrar no mercado de organização? Pode ser os dois. Aí eu sugo mais do nosso bate-papo. Bom, o que eu costumo dizer é que na organização não existe certo ou errado. A organização ela precisa funcionar para você, para sua casa e para sua família. Então o que eu faço na minha casa não é o que eu vou fazer na casa do Edione, não é o que eu vou fazer na sua casa. Tem que existir uma conversa para ser entendido o que vocês precisam para ser feita a organização. Então, não adianta a gente só ficar consumindo dica de internet e replicando em casa, que às vezes não vai dar certo. Exatamente. E para quem quer entrar no mercado de organização, o que eu posso dizer é, primeiro, homens,
tenham coragem, venham fazer parte desse mercado. Somos poucos ainda, mas estamos presentes, então sintam-se acolhidos de qualquer forma. E para as mulheres também sejam corajosas, é um mercado muito gostoso e plural. Se você não der certo numa coisa, você pode fazer outra e fazer outra. Se nada der certo, você cria conteúdo de organização. É isso. Tem muita oportunidade para todo mundo. Né? Tem muita coisa. E eu acho uma coisa muito importante é a gente sempre pensar fora da caixa. Às vezes a gente fica olhando a grama do vizinho, achando que, nossa, ela está trabalhando muito, nossa, ela tem bastante projeto, então a gente precisa focar no nosso, porque sempre vai ter alguma coisa para você fazer. É isso. Foca na sua vida, abraça a causa, tem mercado para todo mundo e vem conhecer um pouquinho da organização com a gente. Valeu, Salvador, muito obrigado. Foi muito bom bater um papo com você. Espero conversar mais vezes. Vamos sim. Em outros podcasts ou não. Amanhã a gente tá aí, a gente pode conversar mais. Obrigado. Prazerzão, valeu. Prazer foi meu. Valeu, galera. Tchau, tchau. É isso.